Quando se fala em povos que deram origem à cultura brasileira, se pensa nos povos africanos, europeus, indígenas, não tem como pensar diferente, até porque foram os povos que formaram a matriz da nossa sociedade brasileira. Todavia, os povos árabes e do Oriente Médio também exerceram grande influência e grande contribuição na nossa cultura. O que contribuiu, quais foram essas influências, isso você vai ver depois da vinheta. Seja bem-vindo ao Contos da Península, o seu canal sobre cultura árabe e também sobre cultura do Oriente Médio. Hoje vamos falar sobre as influências da cultura árabe e da cultura do Oriente Médio na cultura brasileira. E vamos começar falando sobre uma grande contribuição dos povos do Oriente Médio à nossa sociedade, não só brasileira, como ocidental de modo geral, que é a escrita. A escrita surge em vários países de várias formas. E um dos lugares que se originou essa escrita foi com os povos sumérios, que eram povos que habitavam a região da Mesopotâmia, que é hoje onde fica o Kuwait e o Iraque. Eles criaram a escrita cuneiforme, que era uma escrita baseada em vários símbolos, eram milhares de símbolos, e através dele cada um representando alguma coisa. Mas a escrita mais parecida com o que a gente tem hoje foi criada pelos povos fenícios, que eram povos que habitavam a região onde hoje é a Síria, o Líbano e também parte de Israel, que foi a escrita fonética. Que é a escrita fonética? É aquela que representa a emissão de um som. Por exemplo, eu falo ba. A representação desse fonema, desse som, é a letra B e A. Então assim foi criado, não dessa forma, com B e com A, nosso alfabeto que a gente usa hoje, mas esse tipo, essa ideia fonética, a representação do som através da escrita foi criada pelos fenícios, que criaram o primeiro grande alfabeto que se popularizou, esse sistema, que depois foi aperfeiçoado pelos gregos, acrescentando aí as vogais. E a partir desse sistema, tanto que é alfabeto é alfa e beta, as letras gregas, que também foi dar origem ao latim, que deu origem a tantas outras línguas como o português, o espanhol, o italiano, o francês, romeno, basco, catalão, dentre outras línguas. Então, tem essa contribuição desses povos do Oriente Médio na elaboração da escrita. Primeiro com os sumérios, com a escrita cuneiforme, e mais tardiamente com os fenícios, com essa escrita fonética. Mas, além da escrita, os povos do Oriente Médio, sobretudo também os povos árabes, tiveram uma grande contribuição na construção do nosso idioma. Muitas palavras que dizemos hoje no nosso português têm origem no árabe. Por exemplo, é o caso da palavra café, que a gente usa muito, a palavra arroz, açafrão, alambique, álgebra, alquimia. Essas palavras têm origem no árabe. E você reparar, muitas dessas palavras começam com a letra A, sobretudo com início AL. E por que o AL? Porque a palavra al, em árabe, representa o artigo definido, tanto para o masculino quanto para o feminino, tanto no singular quanto no plural. Seria o que no português equivaleria o a, os, as. Equivaleria ao inglês ao the, o THE. Só que quando foi para o português, essa palavra não foi traduzida, não foi tirada esse artigo. Então foi encaixado e a partir disso surgiu tantas palavras dessa forma. E além disso tem as palavras híbridas, que são palavras que têm origem mais de um país.
São palavras que parte dela tem uma origem, outra parte tem outra. É o caso de alcômetro, que é um medidor de álcool. Álcool é uma palavra de origem árabe e metro, de medida, é uma palavra de origem grega. Os números, os algarismos numéricos que a gente tem, eles surgem na Índia, tanto que eles são chamados indo-arábicos. Por que indo-arábicos? Porque eles surgem pelos hindus na Índia, mas eles começam a ser popularizados através dos árabes, sobretudo ali na Casa de Saberes, que era uma grande biblioteca que se tinha em Bagdá, no Iraque, onde era desenvolvido várias áreas da ciência, como a matemática, a química, a física, a astronomia, também desenvolvia filosofia, artes, até consideradas também pseudociências como a astrologia e a alquimia. Então era um espaço de muito estudo e de muita tradução. Então esses estudos matemáticos são traduzidos para o árabe e são espalhados, popularizados por toda aquela região. E aí a gente tem uma figura importante, né, dentro da matemática, que é esse matemático, que ele é persa, não se sabe ao certo onde ele nasceu, se era onde é o Uzbequistão, Turcomenistão, acredita-se que é daquela região ali, mas ele passou a viver em Bagdá, passou a estudar, a fazer suas pesquisas na Casa dos Saberes de Bagdá e criou a álgebra, que é um estudo matemático que vai elaborar aí questões como as equações e outros estudos matemáticos. A matemática não é meu forte, mas ele tem essa importância na álgebra. E também a criação dos números decimais. Então foi uma grande revolução, né? Os números decimais são aqueles números com vírgula, né? Os números quebrados, que não são os números inteiros. Então ele tem essa grande contribuição que a escola de Bagdá e aí o persa Al-Khwarizmi tem para a matemática. Uma outra grande contribuição dos povos do Oriente Médio para a cultura brasileira, para a cultura inclusive ocidental, em grande parte, são as religiões monoteístas, as três principais religiões monoteístas do mundo, né, com origem em Abraão, surge no Oriente Médio. Então saiu o judaísmo, o cristianismo e posteriormente o islamismo. E lembrando que o cristianismo hoje é a maior religião do mundo em número de adeptos, mas acredita-se que daqui até no máximo 20 anos se torne a segunda e o islamismo se torne a primeira religião em número de adeptos, maior religião do mundo. E além, né, do cristianismo ser a principal religião no país, seja, né, das suas várias vertentes, católico, protestante, testemunhas de Jeová, adventistas, mormons, dentre tantos segmentos religiosos ditos cristãos, tem muitos locais bíblicos que estão no Oriente Médio. O Rio Jordão, por exemplo, onde Jesus foi batizado, é um rio que divide o território entre a Jordânia e Israel. Tem o Belém, onde Jesus nasceu, é um território, é uma cidade que fica no território palestino, fica na Palestina, e Nazaré, onde ele viveu, é um território que fica ao norte de Israel, além de Jerusalém, que é uma área disputada entre Israel e Palestina, que também é um lugar muito sagrado para os cristãos, que é onde Jesus foi crucificado e ressuscitou. Então a religião também é um aspecto aí que está muito presente na vida do brasileiro, na nossa cultura, e também tem essa origem no Oriente Médio. Mais uma coisa importante são as comidas árabes, que normalmente o que a gente chama de comida árabe aqui no Brasil são comidas de origem sírio-libanesa, porque a principal imigração árabe que tivemos foram de sírios e libaneses.
Então, Beirute, por exemplo, que é um sanduíche de chamamos árabe, Beirute é a capital do Líbano, né? Um sanduíche de origem libanesa. E outros pratos que não se sabe, por exemplo, ao certo sua origem, mas é naquela região do Oriente Médio, por exemplo, hummus, são também considerados pratos árabes, mas está mais relacionado àquela região do Líbano, da Síria, até de Israel ali perto. Mas não só disso, né? Por exemplo, o cuscuz, que é um prato muito forte, principalmente no Nordeste, que é um cuscuz feito de milho, ele tem uma origem no norte da África, né? O prato original é o cuscuz que a gente chama de cuscuz marroquino, que é um prato do norte da África, pegando ali a região de Marrocos, também da Argélia, só que ele era feito à base de trigo, mas no Brasil, pela dificuldade de fazer o trigo, né, da plantação de trigo, o solo mais fértil para o milho, acabou se adaptando aí o cuscuz do trigo para o milho. Tem um cuscuz paulista, um cuscuz carioca, mas eles já fogem muito do que é o cuscuz original. O cuscuz nordestino ele se aproxima mais do cuscuz marroquino. E além das comidas árabes, também tem a contribuição da comida turca. Por exemplo, isso daqui que a gente chama de espetinho, né, a carne no espeto, na verdade é um kebab. Né? Hoje tem muitos restaurantes que vendem um kebab, que é quase um crepe, né, uma carne sobre uma massa, mas o kebab original é a carne no espeto. Dessa forma aqui, tem alguns que colocam alguns legumes junto com a carne, mas o kebab é isso, não é o crepe. Por sinal, muitas comidas que a gente até associa a outros países também têm origem turca. O churrasco grego, na verdade, é turco, também é chamado de doner kebab, e o iogurte grego também é turco. Também pegou essa fama na Grécia de ser chamado de grego por conta de uma empresa grega que levou esse tipo de iogurte para os Estados Unidos e aí pegou a fama, mas a origem dele é na região ali dos Balcãs, entre a Turquia e a Bulgária. E por último, mas não menos importante, uma invenção extraordinária criada pelos povos árabes que nós usamos todos os dias, que é o sabonete. O sabonete, antes do sabonete foi criado o sabão, que foi criado pelos povos fenícios, aqueles mesmo povo que desenvolveu a escrita fonética, eles desenvolveram o sabão, que era feito à base de banha de cabra, água e cinzas de madeira, mas aí, depois, no século VII, os árabes aperfeiçoam isso e criam o sabonete aí com óleos naturais, gordura animal e soda cáustica. Aí depois os europeus acabam acrescentando algumas ervas para deixar o sabonete mais cheiroso e tal, mas a origem do sabonete é uma invenção árabe que está aí no nosso dia a dia. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, dar um like se gostou, dar um dislike se não gostou, comentar, críticas construtivas são bem-vindas, elogiar também, fiquem à vontade, não esqueça também da nossa rede social, nosso Instagram, @Contos da Península, e é isso, até a próxima.